Vem aprender aqui algo importante para você observar e analisar. Eu quero fazer uma análise daqueles que são religiosos, que vivem devoto às religiões, com aqueles que verdadeiramente são cristãos, que vivem com a vida devota a Cristo. Eu quero fazer essa observação agora e quero convidar você a analisar comigo aqui. E você tire as conclusões e veja se é ou não é assim. O religioso, ele é propriedade da religião. O religioso, ele é devoto e praticante da religião. O religioso, a sua vida é centralizada, é exclusiva para viver dentro da devoção na religião. Deixa eu fechar aqui, por causa dessa zoada aí, desse pessoal, com essa bagunça, dessa propaganda. Mas vem cá. Então estou convidando vocês para observar comigo aqui agora a diferença entre o religioso que vive nos princípios das religiões e o cristão que vive nos princípios de Deus em Cristo. Quero fazer essa observação, quero convidar sua atenção para isso. Os religiosos, eles são propriedade e negócio da religião. Os cristãos são propriedade de Deus, por onde são selados por Deus, e são devotos a Cristo. E que você comece a observar, eu fiz uma anotação aqui, para não esquecer. O religioso, ele é discípulo da sua religião. O cristão, ele é discípulo de Cristo. O religioso, ele vive a vida devotando e consagrando a sua religião, pelas práticas, pelas obrigações, pelas tarefas, pela vida dentro da religião. O cristão vive sua vida devota a Cristo, observando sua palavra para essa viver, praticar e se manter nela. O religioso, ele centraliza a sua vida com Deus dentro da religião. O cristão, ele sabe que a vida com Deus é em Cristo. O religioso, ele é devoto e praticante das regras, das normas e das doutrinas das igrejas. O cristão, ele é devoto e praticante da doutrina de Cristo, do valor, do princípio de Cristo. O religioso, ele prioriza a aparência religiosa, a formalidade religiosa. O cristão está preocupado em agradar a Cristo com a sua vida, guardando a sua palavra, vivendo a verdade com Deus no seu interior. O religioso, ele tem a certeza, ele tem convicção de sua vida com Deus, de estar em Deus por meio da igreja. O cristão não. O cristão tem a certeza e a convicção de que ele está em Deus por Cristo, não por igreja. Os religiosos são submissos às autoridades humanas, como se fosse a Deus. A quem são devotos, submissos, obedientes, a quem estão vivendo o seu temor, honrando os homens e não a Deus. Os religiosos, eles são submissos e devotos à autoridade que os homens impõem nele. O cristão não. O cristão é submisso a Cristo. Na autoridade que ele está é na palavra de Cristo. Não é a autoridade de nenhum líder religioso. Os religiosos, a autoridade espiritual de Deus para a vida deles é o que ensina, o que determina os líderes. Eles estão sob o domínio e a autoridade dos líderes. O cristão, não. A autoridade e o domínio para o cristão é Cristo, a sua palavra. Qualquer um que esteja entre nós, que não traga a doutrina de Cristo, nós não recebemos. Esse não tem autoridade sobre nós, nem tampouco vai exercer domínio, porque Jesus não deixou nenhum líder para exercer domínio sobre sua igreja, que somos nós pessoas. O domínio e a autoridade, o governo para nós, igreja de Cristo, é o próprio Cristo. O religioso não. Ele tem os líderes como autoridade de Deus para eles. Ele tem os líderes como mediador de Deus para eles. Eles têm os líderes como canal da bênção de Deus para eles. Não, mas Deus mandou obedecer às autoridades.
obedecer às autoridades dentro da sua competência. Agora, diante de Deus, não tem autoridade. A autoridade que nós temos que se submeter para a vida com Deus é o próprio Deus. Você tem que se submeter à autoridade na escola do professor. Você tem que se submeter à autoridade no trabalho do patrão, do gerente. Mas em relação a Deus, você não pode se submeter à autoridade do homem, porque o homem é corrupto, o homem é falho, o homem se deixa corromper e ele pode estar te ensinando algo que não condiz com a verdade de Cristo. E se não tiver dentro da doutrina de Cristo, você não deve se submeter a essa autoridade. Antes, aparta-te deles. Eles não têm a Deus. É isso que a Bíblia ensina. Em relação a Deus, a autoridade para a nossa vida é a palavra. E quem tem a autoridade de Deus é quem está pregando a palavra. Não é quem é nenhum líder de nenhuma igreja ou religião. O povo precisa aprender isso. Então eu estou aqui trazendo para vocês entender a diferença do religioso que vive devoto, submisso às suas religiões sobre a autoridade dos seus líderes, para o cristão que vive a sua vida devota e submissa a Cristo, que é a autoridade que nós devemos nos submeter sem questionar. Então, o cristão julga as pessoas, julga tudo pela aparência, pela sua vida religiosa. Se alguém não está vivendo aquele padrão, aquela formalidade religiosa que eles estão vivendo, ele julga que não é de Deus. Porque ele julga não pelo juízo de Deus, pela reta justiça, pela palavra. Eles julgam pela sua vida religiosa, pela aparência. O cristão não julga. O cristão leva ao homem o conhecimento de Cristo para o homem ser livre do julgamento. Amém? O religioso, ele busca ser justificado e merecedor das bênçãos, da graça de Deus, por dentro das suas obras de igreja. Por meio das suas obras de igreja. Por meio do seu sacrifício de igreja. Por meio da sua vida devota a cumprir ritual, cerimonial e ordenança. Ele busca ser justificado porque ele fez a campanha, porque ele participa dos cultos, porque ele vive na igreja, porque ele é religioso. Ele acha que a justiça de Deus para a vida dele é por esse mérito. O cristão não. O cristão entende que ele já é justificado, não é pelo que ele faz, não é por meio de igreja, não é por meio de sacrifício, não é por meio de obra nenhuma. O cristão tem o conhecimento de que justificados somos porque Cristo nos justificou. É Ele quem nos santifica. É por Ele que vem a graça. É por Ele que vem a bênção. É por Ele que estamos abençoados por Deus. Não é dentro de campanha de bênção de vitória, como vivem e entendem os religiosos. Os religiosos vivem suas vidas, não é? Como se fosse para Deus, dentro da observância religiosa. O religioso, ele vive sua vida para Deus, não é dentro do que Deus manda. Amar o próximo, ser verdadeiro, se negar no seu interior, negar os sentimentos, negar as emoções que não agradam a Deus, não guardar mágoa, amar verdadeiramente o próximo, ser verdadeiro se ensina ou não ser hipócrita, ajudar o próximo, exercer misericórdia, não pagar o mal com o mal, orar por quem nos aborrece, fazer o bem a quem nos faz mal. É isso que nós cristãos buscamos, viver para agradar a Deus. A nossa vida no nosso viver, dentro daquilo que Deus nos orienta. O religioso não. O religioso busca a viver uma vida para Deus, indo para os trabalhos de igreja, cumprindo os compromissos de culto, vivendo as ordenanças de trabalho religioso, cumprindo os sacrifícios religiosos, vivendo dentro da formalidade de usos e costumes, de formalidade da religião, da igreja. O religioso vive isso. Ele acha que a vida dele com Deus está justificada. Não, porque eu fui para o culto, porque eu vou para a oração, porque eu faço pacto, eu faço voto, porque eu estou na igreja, porque eu estou nos trabalhos. O cristão não. O cristão que está em Cristo, ele sabe que a vida com Deus, para agradar a Deus, servir a Deus, não é fazer obra de igreja, não é estar dentro de tarefa de ordenança de igreja. Viver uma vida com Deus, agradando a Deus,
é viver uma vida no meu viver com o meu próximo. É viver uma vida com o entendimento da palavra, me desviando de todo conselho, de todo valor, de todo princípio, de todo ensino, de toda forma que o povo cria como se fosse de Deus, que não condiz com a palavra. O cristão, ele vive para agradar a Deus no seu interior, guardando a palavra no interior, no coração, para não pecar contra Deus. A nossa maior prioridade de vida com Deus é estar negando-se a nós mesmos, para que a palavra de Deus seja quem nos conduz, porque lâmpada para os meus pés e luz para os nossos caminhos é a palavra de Deus. O religioso não. O religioso não dedica a sua vida a buscar o conhecimento da palavra. O religioso dedica a sua vida a buscar cumprir as obras e as obrigações da igreja, de religião. O cristão não. O cristão prioriza a sua vida cuidando dela na doutrina de Cristo, que é por onde nós andamos na salvação. O religioso não. Ele prioriza a sua vida tendo mais cuidado em estar cumprindo toda a ordenança de trabalho religioso, toda obrigação de culto, toda devoção religiosa, toda a formalidade que impõe a religião, para ele cumprir, observar, viver e guardar. O cristão não. O cristão, ele tem cuidado dele na doutrina. Ele é mais prudente a examinar a palavra. O religioso não. O líder falou, está falado. O líder religioso dele determinou, é o que é a verdade de Deus. O cristão não. O cristão vai examinar para ver se aquilo que o líder aqui, o irmão que está entre nós, não é quem é o maior. Não é quem é a autoridade. No sistema religioso tem o homem que é a autoridade no meio deles. Mas no meio da igreja de Cristo não tem homem como autoridade. Não tem homem como domínio no meio da igreja. Isso existe na religião, no sistema religioso, nas igrejas dos homens. A igreja de Cristo não tem autoridade de homem, nem domínio de homem sobre ninguém. Entre nós, igreja, não tem maior nem menor. Todos estão submissos à cabeça. Todos estão servos. Todos são servos. Senhor só é um, e não é pastor, não é padre nem papa. O Senhor que a igreja se submete é Cristo, que ele é o Senhor e o cabeça, e a cabeça da igreja. Na religião, não. O Senhor deles é o líder, é o pastor presidente, é o papa, é o padre. São os líderes que estão lá dominando sobre eles. Na igreja, não. O nosso mestre, o nosso Senhor, a autoridade para a nossa vida espiritual é o próprio Jesus. Na religião, não. Os religiosos estão devotos, cativos, submissos, dependentes, alienados, escravizados em tudo aquilo que determina os líderes dentro das religiões. Nós, cristãos, não. Nós, cristãos, somos prudentes para analisar tudo que vem, para ver se confere com o que ensina o Evangelho. Para ver se confere com o que ensina o que Cristo ensinou. Se não está na doutrina de Cristo, nós, cristãos, somos orientados a não ouvir e não considerar esse como de Deus, porque ele não tem a Deus. Aquele que traz contradição em relação à doutrina de Cristo não está vindo a você por Deus. Saia do meio deles. Não o tenha como irmão na fé, nem tampouco como autoridade de Deus, pastor, ungido, o anjo da igreja. Não. A autoridade de Deus é na vida de quem está na palavra. Não é na vida de quem é nenhum líder de nenhuma religião. Aprenda isso. Então, o cristão, ele tem que estar submisso à autoridade de Deus, que não é nenhum líder religioso. É a palavra, é Cristo. E todo aquele que vem entre nós e não traz a doutrina de Cristo, não devemos receber. E se a gente receber, vamos sofrer, porque é anátema. Um outro evangelho, uma doutrina que não é a doutrina da salvação que Cristo nos ensina. São doutrinas de demônios, heresias, movimentos que o homem cria. Então, a diferença do discípulo de Cristo, cristão, para o discípulo da religião, religioso, é essa. Que vocês analisem isso que eu preguei e tirem suas conclusões e vejam aonde vocês estão. Você é um discípulo de religião, religioso, ou você é um discípulo de Cristo, um cristão, andando no caminho da verdade, na salvação, aprovado por Deus? Examine você mesmo. É você que vai examinar dentro daquilo que você pratica, dentro daquilo que você está recebendo como formação de Deus, dentro daquilo que você está entendendo, dentro daquilo que você está se dedicando como se fosse de Deus. Analise.
se você é um religioso, praticante, devoto e propriedade, discípulo do sistema religioso, igreja ou qualquer outro meio, ou se você é um cristão, discípulo, praticante, seguidor de Cristo, guardando e praticando a palavra dele, vivendo na direção do evangelho, que é o verdadeiro meio de conhecimento que nós andamos para a vida com Deus. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Escuta aqui. Essa doutrina é a de Cristo, amém? Não é doutrina de igreja nenhuma, nem de nenhum teólogo. É a doutrina de Cristo. Seja prudente. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Confia nele e o mais ele fará. Passe a ser guiado por ele. E você só pode ser guiado por Cristo. Você só pode ser discípulo de Cristo se você guardar e praticar a palavra dele. Foi ele mesmo quem disse isso. João 8,31. Se vocês guardarem as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. Você está guardando e praticando, sendo devoto, vivendo tua vida consagrada. Por onde? Qual é o ensino e a instrução que você está recebendo? É a palavra de Cristo? Então, fica aí para você examinar e refletir e ser prudente e conhecer a verdade e ser liberto da mentira. Eu trouxe aqui um esclarecimento sobre o religioso discípulo da religião e o cristão discípulo de Cristo. E você agora faz a sua análise, o seu análise e tira a sua conclusão, amém?